Tá não? Também não. Meu tá não. Também não. Olá, estamos de volta aqui em mais um vídeo do canal. A ideia desse vídeo é ser bem curto e rápido, mas a ideia é pra gente passar para vocês entenderem um pouco dos nossos gostos literários e também para nossa história como leitor. Então a gente separou cada um 5 livros que nos marcaram como leitores e moldaram os nossos gostos literários. Bom, para começar essa lista, acho que é até muito simbólico. Eu trouxe para vocês J.K. Rowling, né, Morte Súbita. Eu acho que eu comentei com vocês em algum vídeo, acho que talvez no vídeo da tag, eu vou deixar aqui inclusive o link, que eu não fui uma pessoa que cultivei desde cedo o hábito de leitura. Meu irmão sim, mas eu não. E eu lembro que esse livro foi muito emblemático na minha vida, porque quando eu comecei a me interessar por literatura e comecei a ler algumas novelas, livros muito curtinhos, eu entrei em contato com essa obra e eu lembro que ela me assustava um pouco por conta do tamanho, que ela tem mais de 500 páginas. E eu lembro que depois de ter lido esse livro, assim, simbolizou muito pra mim, tanto porque eu gostei muito desse romance, inclusive é o único livro na vida que eu chorei no final. Aqui você tem uma perspectiva muito social, né? A J.K. Rowling apresenta pra gente, né, uma crítica social muito forte, isso mexeu muito comigo. Ele também simbolizou um marco, porque depois dessa obra eu falei assim, cara, eu sou capaz de ler a rigor qualquer coisa. Não que fosse um clássico da literatura ou um livro muito difícil, não é também como se fosse, né, algo já que fosse anunciado uma dificuldade, mas que pra mim simbolizou muito. Eu falei assim, é isso, é só uma obra, é só um livro, a gente pode tentar ler sem medo. E, enfim, é um livro que eu guardo no meu coração, assim, com muito carinho, de verdade. Bom, o primeiro livro que eu decidi trazer também é muito emblemático para mim. Eu trouxe aqui um livro, né, com a reunião de todos os contos da Clarice Lispector. É claro que isso aqui não é um romance, é uma coletânea com todos os contos, mas eu trago aqui para exemplificar tanto pela autora, Clarice, como também pela questão do conto. Eu acho que um dos primeiros contatos que eu tive que me marcaram em termos de literatura foram com os contos da Clarice. Eu destaco aqui um especificamente que é Perdoando Deus, que eu tenho muito a lembrança de ter lido esse conto e soltado um palavrão, de falar, caramba, que foi isso? Então eu senti realmente um impacto, uma porrada depois de ter lido esse conto e muitos outros contos da Clarice. Então eu trago ela como exemplo de livros, né, a autora que me moldou, que moldou meu gosto literário, porque ela me trouxe uma perspectiva de profundidade psicológica que um personagem pode ter e de como ela incomoda, como ela vai e espeta num determinado aspecto que a gente sente, que, enfim, me marcou muito. Então, obviamente, também fica de recomendação essa coletânea. E se vocês têm acesso à internet facilmente, Perdoando Deus como um dos contos dela. Inclusive, uma recomendação, porque tem esse texto sendo lido pela Aracy Barabanyan, aqui no YouTube, inclusive. Tem esse e outros contos, assim, Maravilhoso. É maravilhoso. O segundo livro que eu decidi trazer aqui para essa listinha é O Corcunda de Notre Dame. E seguindo um pouco na linha do que eu comentei do livro passado, é porque foi o primeiro grande clássico da literatura que eu resolvi enfrentar e se tornou o meu livro favorito. Assim, então só por conta disso, por ser o meu livro favorito, já valeria, né, ter marcado a minha vida. Porque eu fui para essa leitura baseado, primeiro, acho que a maior parte das pessoas que pega, né, o Corcunda de Notre Dame para ler vai lembrar do filme da Disney e da história que a gente já conhece desde a nossa infância. Mas o que eu encontrei aqui é tão mais. Assim, a gente entra em contato, e para quem não conhece o Victor Hugo, a gente descobre que ele tem uma escrita tão maravilhosa, tão debochada, sarcástica, é um narrador tão incrível, né, narradores que ele apresenta nas histórias tão maravilhosos. E até nas partes de enrolação que o Victor Hugo tem em todas as suas obras, momentos de enromation, nesse livro aqui, as partes de enrolação, para mim, são partes muito prazerosas. São capítulos que, assim, dá vontade de reler a parte que ele fala um pouco sobre Paris, sobre a história de Paris. Enfim, é um livro que marcou muito, eu vivo recomendando. Enfim, desde então eu me tornei fã do Victor Hugo. Então, aí. Meu segundo destaque aqui, que me marcou como leitor, é 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Esse aqui facilmente entra na minha lista de livros favoritos da vida. E me marcou porque foi direto meu primeiro contato com Gabriel Garcia Marques. Eu, depois de 100 Anos de Solidão, é que fui acabar lendo outras obras dele, outros romances, e também, enfim, me reapaixonei por ele.
Mas esse foi direto o meu primeiro contato e eu fiquei muito encantado tanto com o realismo fantástico, né, que obviamente ele é um dos principais exemplos que nós temos da literatura, mas eu fiquei também muito encantado como o tom da narrativa era mágico e especial. Então a gente também discute sempre aquela questão de livro difícil, algumas pessoas classificam difícil pela sua narrativa por conta do número de personagens, mas eu me encantei tanto que isso para mim não se mostrou uma barreira, e principalmente o tom que o narrador ia contando os fatos, eu achei absolutamente mágico, e você vê como ele te leva de uma maneira, então acho que parece magia sobrenatural, porque o modo como ele coloca as palavras, a sequência dessas palavras vai te conduzindo e parece que realmente é uma pessoa no seu ouvido te contando uma história. Então foi um livro que me marcou muito em termos de técnica de escrita, mas como também de narrativa, né? Por ser um marco dentro desse estilo e por ser dois, talvez, maiores clássicos que eu também tinha lido. Então eu me senti orgulhoso, de certa forma, de ter conseguido ler esse livro, mas principalmente por ter aproveitado essa leitura. Também foi aquele livro que, quando eu fechei o livro, eu saí correndo na casa falando, mãe, que livro é esse? Porque, assim, foi uma coisa muito marcante. Então, assim, até hoje eu carrego muito carinho e é um livro que eu pretendo, inclusive, reler ao longo da minha vida. O próximo livro que eu vou trazer aqui também é emblemático, porque foi a primeira vez na minha vida que eu consegui, acho que, ter a dimensão do que a literatura nacional consegue nos proporcionar, que foi com o Curtiço. E eu digo isso também porque foi a primeira vez que eu tentei reler um livro que no colégio eu tinha, enfim, tinha tido contato e que eu consegui realmente extrair um prazer absurdo e me chocar com esse contraste, né? Porque às vezes a gente não está pronto para um livro e a gente é forçado a entrar em contato com ele e a gente acaba pegando traumas, enfim, tira conclusões, porque na verdade a gente não está pronto, a nossa fase da vida não comporta aquele tipo de literatura, aquela obra. Eu lembro que pouco depois de eu ter pego Corcunda de Notre Dame e ter ficado apaixonado por esse livro, eu lembro que eu coloquei na minha cabeça e falei assim, gente, nada vai superar eu chegar aos pés de Corcunda de Notre Dame. E eu lembro que eu fiquei triste por isso, eu falei assim, gente, eu acho que é impossível eu ler um livro tão bom quanto. E eu acho que 2 leituras depois eu fui pegar o Curtiço, um pouco desacreditado, um pouco aquela síndrome, né, de vira-lata que a gente às vezes tem. E eu encontrei aqui um livro que tem tudo. Não é um livro perfeito, porque a gente sabe os problemas que a obra em si traz, a questão do preconceito, da ideia colonialista, eu entendo tudo isso. Mas a obra em si, fechada nela mesma, é um livro que traz tudo. Olha a quantidade de marcação. Essa minha edição é muito ferrinha, assim, porque ela é econômica, mas é um tipo de livro que tem o primeiro capítulo sensacional e uma coisa que eu particularmente sou apaixonado, que são finais. Pra mim, eu só dou 5 estrelas no livro, por exemplo, no Scooby, quando o final me pega ou é impactante. E o final desse livro, as últimas 5 linhas, conversam com o início de uma forma sensacional, o arco se encerra de uma forma brilhante e, ao mesmo tempo, é desolador. Eu lembro que esse livro me fez perder o horário do meu cabelo, que eu ia cortar cabelo. E eu falei, dane-se, porque eu precisava terminar a obra e, assim, me marcou muito e eu fico muito feliz da gente ter autores desse peso na nossa literatura. Essa é uma questão de orgulho, sabe? Então fica também a recomendação para vocês lerem e tentarem dar outra chance para o Curtiço, porque é uma grande obra da nossa literatura. E pegando o gancho que o Pedro deu sobre livros talvez cíclicos, né, que o final dialoga com o início, o outro livro que eu trago que me marcou muito é do José Saramago, O Evangelho segundo Jesus Cristo. Para quem está vendo já alguns vídeos do canal, sabe que eu sou fã de José Saramago, gosto muito, então assim, todas as obras dele até então lidas me agradaram, mas este livro aqui, isso aqui é um acontecimento na humanidade. A gente sabe que Saramago era declarado ateu, então muitos dos seus livros existe talvez uma certa crítica, né, principalmente à instituição Igreja Católica. Então ele faz muitos livros com esse conteúdo, mas esse aqui é uma perspectiva do José Saramago que ele coloca ao narrar o Novo Testamento, os acontecimentos do Novo Testamento sob a perspectiva de Jesus Cristo. A gente sabe que a Bíblia, né, é como se fosse uma narração em terceira pessoa, mas aqui ele coloca sob a perspectiva do Jesus Cristo como homem. E claro que esse livro está imbuído, enfim, de muitas críticas,
Mas independente do que a pessoa acredita ou não, é a genialidade do José Saramago que está nesse livro. Eu sei que muita gente, quando pensa em Saramago, obviamente vem Ensaio sobre a Cegueira, até pela questão do filme, então é também um livro dele, obviamente, excelente, mas mais até do que Ensaio sobre a Cegueira, o Evangelho segundo Jesus Cristo me deixou alucinado. Tem um capítulo, sei que pode chamar de capítulo porque o Saramago tem uma escrita muito peculiar, mas existem grandes trechos aqui desse livro que é inacreditável. Pedro sabe que, assim, almoço de domingo em família, eu interrompi o almoço e falei, vocês precisam ver o que ele fez. Então, é um livro que, sensacional, me marcou facilmente também, tá no livro, na lista de melhores livros da vida, e que também tem essa perspectiva de um final muito impactante, que dialoga perfeitamente com isso, com essa escrita, enfim, magistral que ele tem. Então trago no coração esse livro. O quarto livro que eu acho que me marcou foi Drácula. E eu digo isso porque, e eu acho que muitos de vocês vão entender, e o Vitor também, porque ele se tornou o meu clássico livro, assim, quando eu penso nele, livro de férias. Porque eu lembro que eu tava férias, fui viajar pra casa do meu tio, que ele mora no Espírito Santo, Vila Velha. Um beijo pra Vila Velha. Brincadeira. Mas, e eu lembro que eu li esse livro no verão, o que é uma coisa contrassenso, você ler Drácula, né, num hotel perto da praia, em Vila Velha, a praia da costa, uma coisa meio nada a ver. Mas eu lembro que eu fiquei trancado dentro do quarto, eu não ia pra praia, não fazia nada, porque eu queria devorar esse livro. Foi também o primeiro contato com romance epistolar, né, porque ele é tudo contado através de cartas ou entradas de diário. E é um livro simplesmente sensacional. É um livro, assim, muito gostoso de se ler. E eu carrego comigo nessa realmente, memória afetiva desse livro, de ter lido num final de semana. Devorei esse livro. E, assim, fica a recomendação. Digo, inclusive, que tem uma série na Netflix, para quem tiver, infelizmente, preguiça de ler o livro, chamado Drácula, que o primeiro episódio, ele basicamente conta a história toda aqui do livro, é baseado. E é muito bem feito. É um clássico do horror. É um clássico do horror. Inclusive, eu não sou muito fã de horror, mistério, morte e coisas ligadas a esse universo, mas Drácula é uma exceção, porque eu acho que ele é um livro, para além dessas questões, ele tem um ritmo narrativo muito bom, compreende? Ele é um livro que te entretém, você tem figuras aqui mitológicas, digamos assim, modernas, como Van Helsing, que a gente quer saber, a Nina. Então, assim, você vai lendo a história e você vai encontrando no seu imaginário aqueles personagens que você, de certa forma, já tem certa familiaridade. Então, assim, muito bom. E essa edição aqui, inclusive da Dark Side, ela ajuda nesse processo, porque, não sei se vocês vão enxergar, mas ela tem uma fonte como se fosse realmente de máquina de escrever, é belíssimo, o corte em dourado. Enfim, é um livro que eu guardo no meu coração também e me moldou como leitor. Bom, minha penúltima menção vai também para um livro que foge um pouco essa questão de romances clássicos ou livros mais clássicos da literatura romanesca, que é, na verdade, a trilogia Fundação, do Isaac Asimov. Esse livro, ele entra na categoria, então, talvez ficção científica, é um calhamaço, é um livro muito grande, e me marcou porque eu não sou grande fã de literatura de ficção científica. Talvez tivesse até certo ponto um certo preconceito, achando que era uma literatura menor, uma literatura que não tivesse tanta capacidade narrativa, perspectiva psicológica, mas assim, tinha lido poucos livros, mas esse livro mudou completamente minha visão. Inclusive, hoje em dia, leio sim ficção científica, e me marcou muito, não só por esse shift, essa mudança no meu modo de pensar em relação a um tipo de literatura, um tipo de escrita de livro, como também marcou assim, como esse tamanho aqui inexiste nesse livro, no sentido de que você come esse livro. Esse livro me atrapalhou a vida, porque perdi quase noites de sono, porque não queria dormir por ler esse livro. Não farei sinopse, mas ele carrega uma carga psicológica muito grande dos seus personagens. A gente acompanha a personagem por ficção científica, né? Então por milênios aqui, e é fantástico. Então foi um livro que me marcou em termos de mudança de paradigma e entendimento de um outro tipo, e também fica aqui fortemente a minha recomendação de um excelente livro. O último livro que eu trago para falar, né, uma obra que me marcou, foi Salgueiro, do Lúcio Cardoso. E por quê? Por um motivo muito especial. Ele foi o tema da minha monografia de geografia, porque além de advogado, eu também sou geógrafo. E eu lembro que eu já estava um pouco afastado da faculdade, eu não sabia qual tema debater.
E eu lembro que alguns colegas meus falaram: Pedro, você gosta tanto de ler, tá nessa, né, você descobriu esse amor pela literatura, por que você não tenta relacionar geografia e literatura? E eu tive certa dificuldade por um tempo de achar uma obra que eu pudesse contextualizar nesse sentido. E eu tinha lido Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio, tinha gostado pra caramba, e encontrei na Amazon esse livro, li a sinopse, eu falei, poxa, trata do Morro do Salgueiro aqui no Rio de Janeiro, deve ter alguma perspectiva geográfica no livro. Tem total perspectiva geográfica, sobretudo numa questão simbólica. É um livro que é o segundo livro publicado pelo Lúcio Cardoso, então aqui ele ainda estava numa fase de experimentar estilos. Ele conversa muito com naturalismo, inclusive, por isso que eu gostei tanto dessa obra, porque conversa muito, por exemplo, com o livro O Curtiço, né, a mesma vibe. E foi o primeiro livro, e talvez seja o único livro na minha vida, que eu parei para estudá-lo a fundo, porque como eu tive que fazer uma monografia sobre ele, eu tive que, né, dá pra ver que assim, as marcações são absurdas. Eu fiz a defesa da minha monografia sobre uma obra, então assim, eu realmente me debrucei sobre ela, li muitos textos de apoio, li dissertações a respeito tanto do livro quanto do autor. Então é um livro muito especial para mim por conta disso, assim, eu guardo no coração porque foi basicamente o objeto de estudo da minha monografia de geografia. Então fica também a recomendação para vocês conhecerem mais da obra do autor, que parece que ficou esquecido, né, por aí só com Crônica da Casa Assassinada. Teve um boom aí de Lúcio Cardoso, mas parece que o pessoal esqueceu também que ele escreveu outras coisas. Então tá aí Salgueiro para quem tiver interesse adquirir. Bom, e por último, não sendo novidade para absolutamente ninguém, se viu algum vídeo desse canal. A essa altura não mais. Não mais. O último livro que eu coloco aqui, que me marcou como leitor, é O Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa. Não vou me estender, porque em muitos vídeos, inclusive tem sinopses dedicada aqui no canal. Mas, de novo, falo, esse livro aqui é um monumento. Me desculpe quaisquer outros autores brasileiros, mas isso aqui é imbatível e me marcou muito de novo. Há muito tempo, talvez, que eu não me sentisse tão impactado com uma obra, de falar sobre ela, de fazer pensar, refletir, ver profundidade, como essa aqui, que foi uma leitura, de certa forma, recente. Então entrou facilmente para melhores livros favoritos da vida e certamente foi um ponto marcante, divisor de águas na minha vida como leitor. Então, por favor, leiam. Então esses foram os livros que a gente selecionou aqui, que nos marcaram de alguma forma. É claro que existem tantos outros. Deixem vocês nos comentários quais livros marcaram vocês, né, e por que a gente gosta de conversar, de saber, né, o intuito é justamente trocar e conversar sobre livros. Isso aqui é uma comunidade digital. Não se esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever, não custa nada, e também ativar o sininho, porque vocês recebem as notificações sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo.